Pessoal da torcida tricolor, o São Paulo veio ao Morumbi para enfrentar o Grêmio, aliás, para enfrentar a equipe reserva do Grêmio, e mais uma vez, numa atuação muito ruim coletivamente falando, São Paulo não conseguiu sair do zero do placar. Para piorar a situação, ainda que tenha conseguido aí finalizar 3 vezes em gol para a defesa do goleiro adversário, o São Paulo ainda propiciou ao Grêmio 2 oportunidades que o Thiago Volpi evitou fazendo 2 grandes defesas. E a gente está falando da equipe reserva do Grêmio. Ainda que o São Paulo tenha desfalques, não é admissível que o time coletivamente, mais uma vez, não entregue um futebol consistente, um futebol coletivo. E assim, para quem fala que o São Paulo não vem jogando desde a pausa da Copa América, está correto, mas tem que lembrar também que antes da pausa, o São Paulo não estava jogando, apesar de ter conquistado alguns resultados na base do talento individual. É mais ou menos, se o São Paulo tem desfalque hoje, imagina o Grêmio que veio com 10 reservas, né? E aí fez 3 alterações e colocou 3 reservas ainda. Então, mas esse aí não tem problema, esse aí o São Paulo tinha os desfalques já sabidos desde o começo da semana e teve uma semana inteira para se preparar para o jogo de hoje, já pensando nos desfalques. Ó, não vou ter essas peças, vamos elaborar um time sem essas peças. O Grêmio, há 4 dias, estava travando uma batalha contra o Palmeiras, se superando para avançar na Copa Libertadores e nem teve tempo de pensar no São Paulo, foi começar a pensar no São Paulo quarta ou quinta-feira. Então a gente já começa por aí, né? Pelo menos hoje a gente não teve na coletiva o negócio do é mais difícil jogar com os reservas porque eles vêm motivados, até porque se você pegar os jogos dos times, as atuações dos reservas do Grêmio, especialmente o jogo contra o Palmeiras antes da ida, os reservas do Grêmio é um time completamente diferente. E não que seja um time ruim, não é ruim o time do Grêmio, não é um catado. É bem organizado. Não, e individualmente, não são jogadores horrorosos, terríveis, não são. Mas você compara o time que o São Paulo tinha à disposição, eu não vou nem falar do elenco todo do São Paulo, mas que o São Paulo tinha à disposição para o jogo de hoje, e compara com os jogadores que o Grêmio tinha à disposição, talvez o Grêmio leve vantagem no setor ofensivo. Ali com que jogou o Everton, que foram os 10 reservas com o reforço do Everton, que vai estar com a seleção semana que vem, e o Tardelli com o Luan ali, que também não fizeram grandes partidas assim, boas trocas de passos porque o time é organizado. E é a diferença do time. Meio campo do São Paulo é melhor que esse time do Grêmio, o goleiro do São Paulo é melhor que o time do Grêmio, a linha defensiva é melhor que o time do Grêmio, jogava em casa, estava de fato interessado, enquanto o Grêmio já está pensando na quarta-feira que vem, que tem que ganhar, tem que se classificar, já está com a vantagem contra o Atlético Paranaense. Mas assim, de novo, o São Paulo veio para o Morumbi, veio para enfrentar uma equipe mais fraca, que era a equipe do Grêmio, reserva, e não conseguiu fazer um bom jogo. E desgastada, porque o Grêmio está em 3 competições, quer dizer, e o São Paulo só tem o brasileiro para se preocupar. E a gente sempre tem a desculpa da semana. Contra o Vasco, além da expulsão do Raniel antes, né, pros 30 minutos ruins que o São Paulo fez, mas é porque teve o jogo de Curitiba na quarta-feira. Hoje, porque teve o desfalque, porque o departamento médico. Tudo é uma desculpa pro São Paulo que não joga bem no Campeonato Brasileiro há 6 meses. Daqui 2 semanas acaba o primeiro turno do campeonato, falta Internacional, que talvez venha com o time reserva também, e CSA, que é o penúltimo colocado do campeonato. Depois disso, o primeiro turno encerra. O São Paulo não jogou bem o primeiro turno inteiro do campeonato. O São Paulo não conseguiu fazer um jogo inteiro bem. O São Paulo tem um primeiro tempo bom ali, um segundo tempo bom ali, e não 15 minutos contra a Chapecoense. Porque pega o tempo inteiro, o primeiro tempo do Chapecoense foi horroroso. E o São Paulo não consegue jogar bem. Mas hoje é porque o departamento médico, semana passada e semana que vem, não sei o que, e assim a gente vai seguindo. Falando em departamento médico, a gente levantou a situação do Toró. O Toró treinou, o São Paulo no último treino viu que ele não estava 100% confortável e resolveu ser prudente. Para mim, um acerto do departamento médico, porque o jogador vinha num jogo muito desgastante, que seria esse das 11 horas, voltando de contusão, a chance dele se contundir era maior do que... Então, assim, essa foi uma decisão acertada, o departamento médico está aí. E uma outra informação de departamento médico: São Paulo tem um projeto de modernização do departamento médico, de refis, os caras têm todo esse projeto, só que esse projeto é muito custoso e o São Paulo, com o dinheiro que investiu no elenco, não vai poder fazer isso agora. A gente conversou com alguns setoristas do São Paulo, que acompanham o dia a dia do São Paulo e de outros clubes, e o que foi falado é que o São Paulo, que antes tinha o melhor refis e o melhor departamento médico do Brasil, hoje está o quarto, quinto, não é horroroso como se prega, não é
horroroso, mas não é mais o que era, porque os outros times correram atrás, e o São Paulo vai ter que esperar, porque é o preço de você contratar Pato, Daniel Alves, Juan Fran, isso vai ter um custo, então isso é só para explicar. E uma coisa que é importante falar, o Antony, que mais uma vez fez um jogo muito ruim, horrível, terrível, no lance em que ele foi expulso, que São Paulo teve mais uma expulsão, já quase aos 40, ele foi tentar fazer uma jogada de efeito, de calcanhar no meio do campo, perdeu a bola, foi e fez uma falta que era passível de amarelo, ele já tinha um amarelo no primeiro tempo, mas falando do Antony individualmente, e não estou querendo queimar, é normal o jogador novo oscilar, mas assim, fica muito estranho o Igor Gomes ter tão poucas oportunidades, não entrou tão mal, né? E o Antony, tá ali, há uma insistência com o Antony que de repente... A questão do Antony, já que eu ia falar pro segundo tempo, mas a questão do Antony é o seguinte, primeiro, ele é um menino e a gente sempre fala que a oscilação ela é completamente natural. O que não é natural? Firula. Primeiro ponto, firula não é natural. A gente, há o quê? 2, 3 lives, eu não sei, a gente foi falar da situação do Antony e nossa, não pode falar do Antony. O Antony não, porque tem fulano, porque eu Jusilei. Aí começa a trazer nem que nem tá mais no clube. Porque o Everton Felipe, tem nada, problema deles, eu não tô nem aí com eles. Eu tô falando de um jogador que tem potencial e será cobrado de acordo com o potencial dele. O Antony não vem jogando bem há muito tempo. Até aí, um ponto ok, oscilação, tudo bem. O que não é admissível, passar pezinho em cima da bola, todo jogo, não é admissível. Falta de objetividade, não é admissível. Não tem um cara dentro do São Paulo que chega e fala, Antony, objetivo, para de passar o pé em cima da bola, todo lance, todo jogo, joga sério, joga vertical, o jogo tá 0-0, aí agora vem no meio campo de novo, e isso, lembrando que a gente falou isso aqui 2, 3 semanas, vai querer dar toquinho de letra, perde a bola, contra-ataque, tem que fazer a falta, é expulso, compromete o restante do jogo de hoje, compromete um ataque que podia ser promissor, compromete o jogo da semana que vem que não vai jogar, não vem jogando bem, então assim, vocês vão queimar o Antony, ninguém vai queimar o Antony, só que não é porque ele é da base, ou porque ele tem não sei quantos anos, que ele é imune. Então assim, ele deixa ele cometer todos os erros do mundo, e aí depois, uma hora ele vai aprender aí, quando ele tiver 22 anos, a gente espera aí 5 anos até ele aprender. Não, tem que chamar o cara, e o Cuca falou isso na coletiva, não, isso vai servir para ele aprender, não hoje, mas durante a semana os treinamentos serve como lição de vida, não é para ter lição de vida, você dá a lição no cara, fala, vem aqui, por quê? É o treinador, né? Passe de letra, de novo, por que você pega a bola no fundo e fica com o pezinho em cima da bola, ao invés de você ir para dentro do cara no mano a mano? Pô, vai pra cima. O Antony tem acho que 3 gols no time profissional, ou 3 assistências, ou 4, sei lá. Pô, seja efetivo. É isso que vai gerar resultado. Não é passar o pezinho, não é. Aí ele pega a bola no meio campo, balança, o jogador do Grêmio dança, todo mundo perde a bola. Qual a efetividade disso? Pro clube, pro São Paulo. O que é relevante esse driblinho que atrasa uma jogada, que perde uma bola? Então assim, vai ficar fora do jogo contra o Internacional, vai voltar no jogo contra o CSA. Eu espero que esse tempo, alguém dentro do São Paulo, qualquer um, chegue e fale, Antony, caraca, assim, desse jeito, um Daniel Alves, o São Paulo tem no próprio elenco coisa assim, o Juan Fran, que já discutiu com o Neymar, que ficava fazendo gracinha, o Juan Fran fez até sinal de 7 pra ele, foi na época pouco depois da Copa do Mundo. Então assim, jogadores e comissão e diretoria, alguém que pegue um menino com esse potencial e trabalhe o potencial dele. Que é uma função pro técnico, o técnico tem que observar essas coisas. E de novo, gente, a gente aqui é a favor de continuidade e tal, e a gente disse que ia cobrar o Cuca a partir da Copa América. O Cuca não está entregando. São Paulo conseguiu muitos dos resultados que fazem com que ele brigue ainda na parte de cima da tabela por conta de talento individual. Eu tava até, antes de começar a gravar, eu tava aqui no celular, não, porque eu até conversando com a pessoa, não, a Copa América inteira, pós-Copa América inteira, todos os jogos são culpa do departamento médico. Por isso que tá jogando mal, porque nunca tem um elenco à disposição. Não. Falei, se todos os jogos, 8 jogos não faz contra sentido. Ceará, Fluminense, contra o Fluminense, o São Paulo jogou na segunda-feira com a Chapecoense aqui no Morumbi, o Fluminense jogou na terça no Uruguai com o Peñarol. Ou seja, o São Paulo teve um dia a mais, o Fluminense foi pro Uruguai. O São Paulo teve um dia a mais. Os jogadores que o São Paulo tinha à disposição pro jogo do Fluminense, que se eu não estou enganado, era só sem o Pablo, era o elenco inteiro que o São Paulo tinha, não tinha o Pablo, era o elenco inteiro. O São Paulo jogou pior que o Fluminense. O São Paulo foi uma porcaria. O São Paulo, hoje, a gente já vai voltar pro jogo, a gente tá abrindo muito fora do jogo, mas o Fluminense, ele teve a mesma questão que o São Paulo teve hoje. Liberdade para tocar a bola próximo da área. O Fluminense fez gol, o Fluminense meteu bola na trave, o Fluminense criou, o Fluminense tentava infiltrar, e o São Paulo fica tocando a bola e parado. E centralizando muito jogada pelo meio, não dá para entender. O São Paulo tem jogadores com características de jogar pela ponta. O Elinho hoje foi pro meio, o Reinaldo hoje foi pro meio,
o Antony foi pro meio. Parece uma coisa assim, pra marcar o São Paulo é só aglutinar o meio que você faz. E aí tem aquelas coisas que a gente não consegue entender. O Cuca pede pro Jusilei ficar, coloca ele num jogo, manda o cara embora. Coloca o Everton Felipe de titular, deixando o Calazans no banco, que foi o que ele pediu, e o Everton Felipe vai embora também do São Paulo. Entrar no segundo tempo. Entrar no segundo tempo, mas eu digo... Hoje, olha, não temos ataque, olha, o ataque tá morto, não tem fulano, ciclano, beltrano, e o Calazans, ele não é opção, ele não entra. Encheu o saco pra contratar o Calazans. Ele não entra, ele não ganha 5 minutos. Bota o Elinho que não jogava no segundo tempo, bota o Everton Felipe que não jogava no segundo tempo. O Calazans não entra, não sei se ele tá com problema, não faço a menor ideia, mas tava no banco. Tava no banco. Encheu o saco pra trazer o cara, porque eu não gosto do cara, não boto o cara em um jogo. Mas beleza. E aí pro jogo de hoje, foi a mesma coisa que o São Paulo tentou contra o Vasco, o Vitor Bueno tentou fazer às vezes de 9, a grande mudança... Teve uma oportunidade que ele desperdiçou por tentar matar a bola, foi a melhor oportunidade, que foi uma... do Antony, que perdeu o gol, que aliás outra coisa que o São Paulo precisa corrigir do Antony. A finalização dele é ruim desde a base. Ele não melhora, a finalização dele é impressionante como finaliza mal. E é outra coisa pro treinador olhar. Mas essa do Vitor Bueno foi uma jogada boa do Lisieiro, um contra-ataque. Uma recuperação de bola, o Grêmio saiu jogando errado, o Lisieiro recuperou, o Antony abriu pro meio, o Igor Vinícius passou, o Igor Vinícius levantou a cabeça e o Vitor Bueno, ao invés de chegar batendo pro gol, foi dominou mal demais. E aliás, de novo, outra vez que o Igor Vinícius entrou no segundo tempo, não, o Juanfran não estava mal, mas o Igor Vinícius entrou bem, deu ali uma ofensividade. Da característica, eu já não gostei tanto do Igor Vinícius, muita decisão. Mas assim, perto do que ele jogava, não jogou no nível, mas assim, ele tá sendo um jogador consistente. E essa bola ele deu gol, porque o São Paulo também insistia, impressionante também, ser Everton, Vitor Bueno e Antony. E depois Daniel Alves, Eliseiro, Tietê, ninguém cabeceia nesse time. O São Paulo chega ali de fundo, bola alta. Chega ali na lateralzinha da área, bola alta. Pô, caraca, aí pelo menos o Igor Bueno, o Igor Vinícius pensou um pouquinho e falou, pô, cara, esse time não vai cabecear nunca a bola. Sim. Bola pelo chão. E o Daniel Alves também tentou meter uma bola pro Everton, errou a bola, bateu na trave. Mas assim, gente, muito pouco para um São Paulo que ainda correu riscos e precisou do Thiago Volpi, que não só fez 2 milagres, 2 defesas muito difíceis no segundo tempo de ponta de dedo, mas também saiu em praticamente todos os cruzamentos. Um cruzamento que ele não saiu, mas tipo aí a decisão do goleiro foi um cruzamento mais que não resultou em nada, mas o Thiago Volpi mais uma vez é um goleiro que está fazendo a diferença nesse time, um time mal encaixado, um time mal organizado e um time que a gente precisa aí que o Cuca se encontre. Ninguém está querendo cabeça de ninguém, mas a gente tem que cobrar. Tem que melhorar. Do jeito que tá, não dá para ficar. Não dá para o São Paulo, o investimento que fez, tá jogando esse futebol pífio, mesmo considerando os desfalques. E a única diferença do jogo de hoje é que geralmente era o Tietê que tinha ficado mais, Lisieiro e Daniel Alves um pouco mais solto. Hoje, na maioria do tempo, o Lisieiro ficou mais e o Tietê saía para fazer. Inclusive, o Grêmio no primeiro tempo, principalmente no começo do jogo, deu muito espaço para o São Paulo tocar a bola muito próximo da área. E o São Paulo não consegue ter uma mísera jogada de infiltração. Seja por quem vem do lado do campo, seja por quem chega de trás, seja por quem está no meio se infiltrar. O São Paulo não consegue. É incrível. É incrível. E não é que não consegue porque tenta e não executa. O São Paulo não tem essa ideia. Ninguém consegue infiltrar, sendo que você está com a bola na cara da defesa adversária. O São Paulo teve muitas oportunidades dessa nesse jogo. E lembrando os aspectos do jogo contra o Flamengo, a maior parte da pressão, chute de fora da área, chute de longe, Tietê batendo, geralmente, assim como o Flamengo, na maioria das vezes foi o Tietê, hoje foi o Tietê, o Júlio César fez uma defesa boa, dava para ele ter tirado mais do goleiro e tudo mais, e teve a chance do Antony também, chute do Tietê bloqueado, sobra pro Antony no bate-rebate, faz o gol, não fez o gol, então assim... E o Igor Vinícius também, o Igor Gomes acertou um chute, ele entrou no lugar do Lisieiro, o goleiro fez uma boa defesa, podia ser um pouquinho mais forte, e na sequência o Antony chutou meio sem ângulo, muito sem força, mas também para a defesa do goleiro do Grêmio, muito pouco para o que se esperava do São Paulo, que jogava em casa, que teve tempo para se preparar, que teve tempo para organizar o time e não conseguiu organizar, jogou desorganizado, contando com talentos individuais mais uma vez. Hoje não resolveu o talento do Thiago Volpi, porque poderia ter sido um prejuízo maior. Agora a rodada continua e a gente vai ver aí que posição... o São Paulo pode sair do G4 com um investimento absurdo que fez para se manter nessa posição. É isso, fique agora com o que a gente pegou na zona mista. Um abração para todo mundo e vamos São Paulo. Na maioria das vezes essas oportunidades, muitos chutes para fora, muitos chutes distantes da meta do gol do Júlio César. Você sentiu esse erro de pontaria e também sentiu em algumas oportunidades que o São Paulo poderia ter chutado mais ao gol do Júlio César? Futebol é isso, né? Tem que arriscar, né?
Às vezes a gente não vai acertar, claro que a gente trabalha para acertar, mas não tem essa, não sentimos nada, é isso aí, a gente tem que arriscar, se não está no gol não vai fazer o gol. A falta de um centroavante, você acha que pesou? Não, o Bueno é um jogador muito qualificado, no segundo tempo a gente soube usar melhor ele ali nas paredes, óbvio que vai ser cobrado por gols, mas a gente fica feliz pela atuação dele, então quando ganha, ganha todo mundo, quando empata, empata todo mundo e quando perde, todo mundo, a gente está junto. Eu acredito que a gente jogava contra o Grêmio, a colocação de reserva e titulares é uma coisa que se usa muito no Brasil, mas eu acredito que aqui a gente joga contra instituições, independente de quem jogue, a dificuldade ela existe, fazia uma calor incrível. Mas eu acredito que a única equipe que tentou hoje o resultado, a única equipe que tentou fazer os gols e propor alguma coisa diferente foi o São Paulo, mas infelizmente com um resultado não favorável. Mas estamos em um campeonato muito equilibrado, onde existe 12, 14 grandes jogos e temos que ser constantes. Não se pode acreditar muito quando vem muitos elogios e nem quando eles não vêm. Eu acredito que a constância é o que vai te fazer aspirar a coisas importantes. Foi só o teu quarto jogo, né, no São Paulo, e a gente vê você jogando numa posição que normalmente não estamos acostumados, né, camisa 10 bem avançado. Eu queria que você falasse como você está se sentindo, não só na questão de ser uma retomada tua, né, porque você estava de férias, mas também de jogar nessa faixa de campo, porque a gente vê você se cobrando muito no jogo quando você erra alguma coisa. É uma fase nova na minha vida que aceitei o desafio de fazer isso. Normalmente 4 jogos para mim depois de férias são jogos de pré-temporada. Agora se está competindo a alto nível, isso eu acredito que é uma fase que hay que passar, e estou disposto. Quando eu decidi vir aqui, sabia o quão difícil tudo totalmente diferente, tudo totalmente novo, mas eu acredito que os desafios são para os valentes e por isso estou aqui. Nada na vida foi fácil, não vai ser agora, então o que me difere da grande maioria é a minha constância no que eu faço, e agora não vai ser diferente. Procurar se adaptar o antes possível, procurar aportar muito para meus companheiros, muito para a equipe do São Paulo, e começar a pensar que não podemos despegar da parte de cima da tabela. Pra gente, mais uma vez, você com uma ótima atuação. São Paulo não venceu hoje, mas sem dúvida você foi um personagem importante nesse embate. Fiz o que tinha que fazer. Acho que foram 2 defesas boas, mas acho que a gente jogou bem também. Não fizemos um jogo tão ruim, apesar do empate. Criamos algumas chances, o Júlio César também fez defesas importantes, uma no primeiro tempo, outras 2 no segundo. E é parte do show, lógico que a gente queria ter ganhado, o torcedor veio, compareceu, e agora é buscar esses pontos que a gente perdeu em casa hoje e na semana que vem contra o Inter.